Bem-vindo ao China em Foco. No episódio de hoje eu vou trazer para vocês detalhes sobre dois assuntos. O primeiro deles é sobre a rara visita que o líder chinês Xi Jinping fez ao Tibete. A visita chamou atenção por uma série de motivos, e alguns especialistas apontam detalhes que indicariam o enfraquecimento do poder de Xi. Na nossa segunda matéria, nós vamos conferir um incidente que chamou muita atenção, porque um alto membro do Partido Comunista Chinês ameaçou em público pessoas de um grupo religioso que é perseguido na China. O detalhe aqui é que isso não aconteceu dentro da China, mas sim na Finlândia. Agora, por que ele agiu dessa maneira? Nós vamos conferir os detalhes disso. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar a sua curtida aqui no vídeo. Nós vamos começar nesse episódio de hoje conferindo os detalhes da visita que o líder chinês Xi Jinping fez ao Tibete essa semana. Isso porque alguns analistas destacaram inconsistências nessa visita, que poderiam reforçar aquelas teorias de que Xi Jinping estaria perdendo poder dentro do partido. Nós temos falado bastante sobre isso aqui no canal. Agora, antes de mais nada, o caso chama atenção porque isso é algo raro de acontecer, sendo que essa foi a segunda vez que Xi foi à região do Tibete durante todo o seu mandato. Durante essa visita, o líder chinês compareceu a um evento que comemorou 60 anos da tomada do território tibetano pelo Partido Comunista Chinês. Essa foi a aparição mais importante de Xi em meses. Ele fez uma grande entrada, acenou para as câmeras da mídia estatal e recebeu recepções luxuosas e tapetes vermelhos. No entanto, alguns detalhes dessa viagem de Xi chamaram a atenção de analistas que acompanham de perto a movimentação do partido. Um dos pontos que gerou questionamento foi o fato de que quase nenhuma mídia ocidental teve permissão para cobrir o evento em primeira mão, sendo que grandes veículos, como por exemplo a BBC e a CNN, tiveram que fazer uma cobertura do evento com base em fotos que foram cedidas pelo próprio regime. Outro aspecto bem importante da visita e que os analistas destacaram é que Xi Jinping fez uma visita às tropas chinesas no Tibete. Nesse tipo de visita, de acordo com o protocolo seguido pelo Partido Comunista Chinês, os altos funcionários do setor militar deveriam acompanhar o chefe de Estado, que neste caso é Xi Jinping. Mas os líderes militares de alto escalão que deveriam estar presentes neste evento, como por exemplo o comandante do Teatro de Operações do Tibete e ainda mais importante Jian Youxia, que é o segundo no comando das Forças Armadas do país, não foram ao evento, contrariando os protocolos do regime. E essa é a terceira vez que o segundo líder militar Jian Youxia falta a essas visitas militares de Xi Jinping. A questão de Jian é bem delicada, na verdade, porque ele tem se distanciado cada vez mais de Xi Jinping nos últimos anos e tem sido visto, inclusive, como um dos principais opositores de Xi. Agora, ainda sobre a visita ao evento militar, as imagens das emissoras estatais chinesas mostram Xi Jinping rodeado apenas por oficiais disciplinares de patente inferior. Nos últimos meses, várias especulações têm surgido quanto ao enfraquecimento do poder de Xi Jinping. E de acordo com analistas, o fato de que Xi foi a este evento sem a presença dessas figuras importantes do setor militar poderia ser mais um sinal do enfraquecimento de seu poder. Eu quero ver com vocês agora o que disse Tan Jingwen, que é um analista de assuntos da China para a NTD chinesa. A NTD é a mídia irmã do Epoch Times nos Estados Unidos. Vamos conferir o que ele disse. Não só a disposição era de patente muito inferior, como também era completamente inadequada. Quando o chefe das Forças Armadas da China inspeciona as tropas, aqueles que o acompanham devem ser comandantes militares ou oficiais políticos seniores. Entre os pontos que os analistas têm destacado como sinais de que Xi Jinping estaria perdendo poder, está o fato de que nos últimos tempos aliados próximos de Xi Jinping, incluindo do setor militar, vêm sendo um a um retirados do poder. Além disso, a segurança pessoal de Xi Jinping diminuiu nos últimos tempos e agora, o fato mais importante. Algumas semanas atrás, o principal comitê do Partido Comunista Chinês anunciou novas regulamentações sobre comissões criadas por Xi Jinping nos últimos anos para ele aumentar o seu poder e controle sobre o Partido Comunista Chinês e todo o Estado chinês. De acordo com essas novas regulamentações, eles agora vão criar um grupo com altos funcionários do Partido Comunista Chinês que serão os responsáveis agora por essas comissões. Ou seja, o poder que Xi Jinping tinha criado através da criação dessas comissões agora será entregue para outras pessoas dentro do partido. Eu já entrei a fundo em todos esses aspectos em outros vídeos aqui no canal, por isso se você quiser entender essas questões mais a fundo, eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o link para esses vídeos.
Voltando agora para essa visita de Xi ao Tibete, outra questão que chamou bastante atenção foi que uma das pessoas presentes na delegação de Xi durante a viagem é Hu Xunhuai. Só que acontece que Hu Xunhuai não é um aliado de Xi Jinping. Ele é, na verdade, uma pessoa muito importante na facção oposta de Xi Jinping dentro do partido, sendo que ele já teria sido apontado por essa facção como um possível candidato para substituir Xi Jinping. Outro ponto que chamou atenção foi o cabelo de Xi Jinping, já que os líderes do regime chinês geralmente costumam pintar o cabelo de preto, mas dessa vez Xi Jinping apareceu com os cabelos visivelmente grisalhos. Eu quero ver com vocês o que a analista de China Jian Feng disse sobre isso durante uma entrevista para a NTD. Segundo ele, essa mudança pode ter um significado mais profundo. No contexto político do PCC, os líderes aparecerem em público com cabelos pintados é uma convenção política, assim como a maneira como se vestem. Isso sinaliza vigor, saúde e controle do poder. Mas essa convenção foi quebrada recentemente. Falando agora sobre a questão do Tibete, como eu já disse, essa foi a segunda visita de Xi Jinping como chefe de Estado à região, ou seja, isso raramente acontece. E segundo ativistas de direitos humanos que acompanham a situação, essa visita de Xi sinaliza uma falta de confiança do regime quanto ao seu domínio sobre a região. Por exemplo, no dia 21 de agosto, que marcou 60 anos desde que o regime chinês formalmente ocupou o Tibete, eles decidiram realizar uma grande cerimônia para justamente reforçar a sua autoridade sobre a região tibetana. Durante a cerimônia, Wang Hunin, que é um alto funcionário do regime chinês, enfatizou a necessidade do que ele chamou de uma luta vigorosa contra o separatismo, para garantir a segurança das fronteiras da China. Ele disse o seguinte: devemos fortalecer e inovar a governança social e construir uma muralha de cobre e aço para salvaguardar a estabilidade. Um ponto importante é que Wang Hunin é considerado como o principal conselheiro ideológico do Partido Comunista Chinês e um dos responsáveis pelas campanhas de propaganda e influência do regime. Quanto à ocupação do Tibete, em 1959 os militares chineses reprimiram a revolta tibetana contra o regime chinês. Uma repressão que, segundo estimativas, teria levado à morte de milhares de tibetanos. Depois dessa repressão, o 14º Dalai Lama, que é o líder espiritual do Tibete, fugiu para a Índia, junto com milhares de outros tibetanos. 6 anos depois, em 1965, o regime chinês reformulou o sistema político da região e estabeleceu formalmente o que ficou conhecido como a Região Autônoma do Tibete. Nas décadas seguintes, o regime reforçou seu controle sobre a região budista, por meio de uma campanha que envolveu a demolição de mosteiros e a prisão de monges e monjas. Dezenas de milhares de tibetanos foram também enviados para o que o regime chama de centros de treinamento vocacional militarizado, semelhante àqueles centros para os quais o regime chinês enviou mais de 1 milhão de muçulmanos uigures, que são perseguidos pelo regime. Vale destacar que vários líderes mundiais já consideraram o que está acontecendo ali na região de Xinjiang como um genocídio. Agora, voltando para a viagem do líder chinês, no dia 20 de agosto, antes do dia da comemoração, Xi Jinping convocou uma reunião com seus principais funcionários na região do Tibete, ordenando que eles pressionassem os tibetanos para usarem a linguagem chinesa e reforçando o controle chinês sobre a religião no Tibete. De acordo com a Xinhua, que é a mídia estatal chinesa, Xi Jinping teria dito o seguinte: devemos orientar o budismo tibetano a se adaptar à sociedade socialista. Essa questão de alinhar as religiões aos valores socialistas é algo que eu também já falei aqui no canal, é algo conhecido como sinicização. Se vocês quiserem entender melhor como isso funciona, eu vou deixar para vocês alguns links disponíveis aqui na descrição do vídeo. Agora, a Campanha Internacional pelo Tibete, que é um grupo de defesa de direitos humanos, disse que essas raras visitas de Xi Jinping sinalizam uma falta de confiança de Pequim em seu domínio sobre a região e a necessidade deles exercerem uma liderança e afirmarem a sua autoridade no Tibete. Eles também disseram que o Tibete continua sendo um lembrete constante para o mundo de que a China oferece um modelo de governo disfuncional, imoral e frágil que governa pelo medo. Falando ainda sobre a questão de direitos humanos, eu quero conferir com vocês algo que aconteceu há poucos dias atrás e chamou bastante a atenção da comunidade internacional, porque mostrava um funcionário do regime chinês perseguindo pessoas dentro de outro país. O que aconteceu foi o seguinte: um funcionário de alto escalão do Partido Comunista Chinês ameaçou na Finlândia pessoas de um grupo religioso que é severamente perseguido dentro da China, conhecido como Falun Gong ou também Falun Dafa. Eu quero conferir com vocês, antes de mais nada, as imagens desse acontecimento.
Assim que tivermos seus nomes, poderemos investigar cada um de vocês imediatamente quando voltarmos. Seu nome é Miao Feng Huan, certo? O nome deste homem fazendo as ameaças é Lian Changyin. Atualmente, ele é o vice-presidente do principal órgão consultivo político da China e também o ex-chefe do executivo de Hong Kong, aquela região da China que voltou para o controle do regime chinês e vem enfrentando uma grande deterioração das suas liberdades. Agora, quanto às pessoas que sofreram as ameaças, eles são membros do grupo espiritual conhecido como Falun Gong ou também Falun Dafa, que é uma disciplina espiritual chinesa que vem sendo severamente perseguida pelo Partido Comunista Chinês desde 1999. Essa perseguição na Finlândia aconteceu no dia 13 de agosto, no Sibelius Park, que é uma atração turística popular no país. E de acordo com as imagens e dos relatos das pessoas presentes no local, Lian teria visto os praticantes e se aproximado do lugar onde eles estavam, junto com a sua esposa e também outros 2 homens. Isso aconteceu em um parque porque esses praticantes de Falun Gong costumam se reunir em parques e áreas turísticas para conscientizar as pessoas sobre a perseguição que está acontecendo dentro da China. O principal objetivo é aumentar a pressão internacional para que o partido chinês pare essa perseguição contra os praticantes de Falun Gong. Bom, este caso chamou muita atenção porque mostrou quão longe o regime chinês está disposto a ir para perseguir essas pessoas, chegando ao ponto de um membro do partido ter perseguido membros dessa disciplina que moram em outros países. Eu quero conferir com vocês outra cena disso que aconteceu. Em Hong Kong, depois de tantos anos, investigamos minuciosamente tudo sobre o Falun Gong. Sobre essa presença do Falun Gong em Hong Kong, que Lian comentou, isso é porque a prática espiritual começou na China continental em 1992 e em poucos anos se espalhou não somente por toda a China, mas também por Hong Kong, Macau, Taiwan e vários outros países. Só que acontece que a presença desses praticantes em outros países aumentou muito desde 1999, que foi quando o regime chinês iniciou a perseguição contra a disciplina. Muitos desses praticantes enfrentaram e enfrentam até hoje perseguição, tortura e até mesmo morte. Por isso, claro, várias dessas pessoas tiveram que fugir da China e pedir asilo em países democráticos. Atualmente, estima-se que mais de 100 milhões de pessoas pratiquem o Falun Gong em todo o mundo. Além disso, a prática está atualmente registrada legalmente em Hong Kong e também em vários outros países. Eu quero conferir agora com vocês um outro trecho do vídeo onde a esposa de Lian chega a questionar se esses praticantes já estiveram na China, e um deles responde dizendo que na verdade ele é da China, mas que ele teve que sair de lá para não acabar morto. Você já esteve na China? Você já esteve na China? Eu sou da China. Se minha família tivesse ficado na China, teríamos morrido. Lian e a sua esposa chegaram a questionar as crenças dos praticantes que estavam ali e negaram as alegações de que o Partido Comunista Chinês esteja violando direitos humanos. Vale destacar ainda que esses casos não aconteceram somente na Finlândia, mas têm acontecido recorrentemente em países da Europa, nos Estados Unidos e até mesmo aqui na América Latina. Eu fiz a cobertura de um desses casos que aconteceu na Argentina e também outro caso que aconteceu aqui no Brasil. Mais especificamente neste caso que aconteceu aqui no Brasil, eu estava presente. Ele aconteceu no final do ano passado durante uma cobertura que eu estava fazendo para o G20. Esses praticantes de Falun Gong foram assediados por apoiadores do Partido Comunista Chinês enquanto eles se manifestavam pacificamente pedindo que o partido parasse a perseguição contra a prática. Já na Rússia, a situação é ainda pior, porque especificamente depois que eles começaram a se aproximar mais da China, o governo russo também começou a perseguir esses praticantes, o que os analistas apontam que tem acontecido justamente por uma pressão do regime chinês. E essa perseguição aos praticantes de Falun Gong tem sido cada vez mais condenada pela comunidade internacional. Em maio deste ano, por exemplo, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos chegou a aprovar por unanimidade a Lei de Proteção ao Falun Gong, que é uma legislação que busca punir pessoas envolvidas em práticas brutais que estão sendo cometidas contra essas pessoas dentro da China. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam essas informações. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.